Top 3 small caps que você precisa ficar de olho porque possivelmente poderá gerar grandes ganhos. Então preste atenção. Mas antes de começar necessariamente, eu tenho um convite para você, que é para você fazer parte da semana Foco em Small Caps. É só clicar no link da bio, deixar o seu e-mail e entrar no grupo do WhatsApp, que a gente vai fazer 3 lives exclusivas para contar a história de 3 cases de sucesso que a gente investiu e absorveu uma valorização de 43% em 82 dias, mais de 50% em uma ação, uma small caps fora do radar, mais de 62% em uma small caps esquecida. Então preste muito atenção, porque isso poderá te acrescentar muito como investidor. Então não esquece de clicar ali no link da bio e assistir, a live vai ocorrer nesse mesmo canal. Então aproveita também, curte e se inscreve no canal. E vamos começar de uma vez por todas. Top 3 small caps para ficar de olho, Léo. Então vamos começar aqui com a primeira small caps, que é, não poderia faltar, quem acompanha o canal sabe, conhece, absorveu, ganhou rápido, só alegria e sucesso, Cambuci. Cambuci é a terceira small caps. O que você tem a falar dessa incrível empresa que está me gerando grandes ganhos até este momento? Bom, a Cambuci, né, Floriano, a gente viu aí que ela conseguiu uma transformação incrível aí ao longo dos últimos 2, 3 anos. Se a gente colocar ali nos resultados da empresa, primeiro que assim, a gente vê a receita dela, né, poxa, vinha caindo desde 2015, 2016, mas a margem dela vinha subindo. Então, se você trocar ali, ó, receita e lucro, coloca o EBITDA da empresa, ou até mesmo o EBIT dela, só para a gente ver. Então, reparem o seguinte, né, que de 2015, né, 2016, ela começou ali um processo de reestruturação, vinha fazendo um trabalho muito bom, 2019 conseguindo se recuperar, até que veio a pandemia em 2020 e estragou tudo, jogou água no chope da Cambuci, uma empresa que vende material esportivo, né, então o negócio dela é vender chuteira, bola, que são esportes coletivos, isso aí tudo na pandemia paralisou, né? Mas na retomada, eles voltaram com tudo, expandiram suas fábricas, ganharam espaço, ganharam market share, ganharam muito espaço junto com os clientes finais e os distribuidores, e hoje estão voando, né? O primeiro trimestre da empresa eu acho que foi a grande virada para mim, no sentido de que a gente tinha muita dúvida se aquilo ali que a gente viu em 2021, 2022 era sustentável ou não, mas os números de 23, primeiro trimestre, foram surpreendentes, tá? Não só para a Cambuci, acho que a gente também teve, por exemplo, a Vulcabras, que surfou muito bem essa onda, mas eu acho que a Cambuci, além de tudo, ela conseguiu se, de fato, assim, renascer. É uma empresa que estava com uma dívida alta lá atrás, passou por alguns perrengues e hoje tem uma margem alta, bem interessante, tá? E agora, no segundo trimestre, eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa empresa, porque o primeiro trimestre, sazonalmente, inclusive, ele tende até a ser um pouco mais fraco. Ou seja, será que a gente vai ter um segundo trimestre que vai ser mais forte do que o primeiro? No geral, né, Floriana, a gente tem esperado o resultado das empresas fraco no segundo trimestre desse ano, tá? Então, a minha expectativa com as empresas de commodities, por conta de queda de commodity dólar, as empresas cíclicas domésticas, porque a gente está ainda com um cenário macro difícil, com uma taxa de juros alta, tudo isso aí é prejudicial. E a gente vai ver se a Cambuci vai de fato entregar um resultado melhor do que o primeiro trimestre, e para mim ali seria uma grande virada, tá? Então, acho que essa é uma empresa que vale a pena acompanhar, negociando ali algo como 5 vezes lucro, né? Acho que teve quanto é que a ação, 5,17 vezes lucro. quanto que a empresa está valendo hoje, o valor de mercado dela, Exato Floriano? momento, 359 milhões de reais. É uma empresa que, pelo que a gente conversou, né, com o presidente do conselho, não é difícil essa empresa entregar entre 80 e 90 milhões de lucro em 2023. Tá? Ela fez, acho que um pouco mais de 20 milhões de lucro no primeiro trimestre já. Sim. Ou seja, se ela fizer 80 milhões, tá, a gente está falando de menos de 5 vezes lucro. 359 é menos, né, de 5 vezes lucro, acho que 4 alguma coisinha. Fora aquele potencial, né, que eles ganharam um processo junto com Sim, o ainda tem esse Banco processo do... que é a cereja do bolo, né? Exatamente, eles têm um processo contra o Banco do Espírito Santo que já foi transitado em julgado, já ganharam, só estão esperando ali, acho que o procurador, desembargador, sei lá, falar para pagar, e aí pinga na conta deles ali 50 milhões de reais. 50 milhões em uma empresa que vale 350 é um valor relevante. Então, essa é uma empresa que eu acho que vale a pena a gente acompanhar sem dúvida. E até um ponto que o Léo falou, segundo tri desse ano de muitas empresas vai ser magro. Então, amigos, fica de olho. E a gente postou esse vídeo aqui, é só você ir lá no canal e assistir,
Pra você ficar de olho, porque quem sabe você tem essa ação em carteira, tá ganhando e talvez, quem sabe, vale a pena você reanalisar ela e melhorar a sua análise aí do próximo resultado pra saber se você vai permanecer a sua posição toda, se vale a pena se liquidar, comprar de novo depois, melhorar a sua gestão. Daí você assiste o vídeo lá e você vai conhecer um pouco mais. E agora vamos para a segunda ação. Ação aí do setor imobiliário. A ação é HB Realty. HB Realty está valendo 5,48 nesse exato momento, valor de mercado 565 milhões, sendo avaliada o PL dela 4,35. Mas o que chama atenção aqui é o PVP, o valor patrimonial, que está em 0,22. Discorra, caro analista. Vamos lá. Essa, para mim, é uma empresa de altíssimo risco, tá? Não sei se eu diria altíssimo risco, mas é uma empresa de alto risco. A HB Realty é uma empresa de properties, ou seja, ela opera imóveis. Tá? Eles têm operações de shoppings, shoppings de ruas, assim, a gente chama de strip malls, e também até mesmo de hotéis e edifícios corporativos de alto nível. Então, eles têm, inclusive, um edifício aqui em São Paulo, na JK com a Faria Lima, que é, assim, a melhor localização que a gente tem provavelmente no Brasil. Tá? Então, um prédio muito bem localizado, ele deve valer uns 450 milhões de reais. Poxa, mas a empresa está valendo 500, tem um prédio que vale 450, né? Mas é que tem que considerar a dívida, tá? E a dívida da empresa é considerável, viu, Floriano? Se você der uma olhadinha ali na dívida. Puxada, 902 milhões. Exatamente, então eles têm uma dívida líquida de 902 milhões, tá? Mas o que acontece? Eles também têm alguns outros projetos já em construção, projetos bons, um hotel de primeira linha, um outro edifício também ali no Itaim Bibi, de primeira linha. E só que a dívida, ela consome todo o caixa que essa empresa gera. Então, assim, a receita líquida que ela gera vai para pagar a despesa financeira. Hoje a gente está com um nível de juros ainda alto, a empresa tem uma dívida alta, junta tudo isso daí, o que ela consegue gerar de resultado vai para pagar a dívida, então ela fica ali praticamente no prejuízo, tá, em operações. Mas ela aparece com lucro, porque eles fazem reavaliação de propriedade. Tá? Mas, exatamente. Mas aí o que acontece, Floriano? Essa é uma empresa, esse setor de propriedades, ele é muito sensível a juros, a gente sabe muito bem disso. Tá? E se essa empresa conseguir fazer a venda de algum ativo para desalavancar, que inclusive é uma coisa que eles querem fazer, imagina, né? O cara vai lá, consegue fazer uma venda de um imóvel por 400, 500 milhões de reais. Essa dívida que está em 900 cai para menos da metade. Sim. Isso aí destrava um valor muito grande. Se você olhar o preço sobre o valor patrimonial dela, 0,22, ou seja, a gente tem que pensar que aquilo ali está a valor de justo, tá? Ou seja, e aí você vai ter que acreditar um pouco na avaliação da propriedade feita por laudos terceiros, independentes, Mas a gente não precisa etc. acreditar tanto, né, Léo? Porque Exatamente. dá pra gente dar uma olhada aqui onde estão os imóveis. Por exemplo, eu até passei na frente de um deles que, se eu não me engano, foi um que fica... Provavelmente esse vermelho aqui, se eu não me engano, que é o da Faria Lima. Mas, basicamente, você percebe que está em áreas extremamente nobres. Essa área aqui de São Paulo é a área mais cara de São Paulo, essa aqui também. Então, esses 4 aqui, esses 5, você pode botar perto do Ibirapuera também, esses 5 aqui, com certeza tem valor. Esse aqui tem que ver exatamente, porque na Paulista também tem valor, mas tem que saber em qual rua ali, porque tem uns lugares que na Paulista que não são tão legais. Mas você percebe que realmente está muito bem localizado. Essa parte aqui também é uma parte que tem muitos imóveis bem desenvolvidos, ou seja, imóveis caros. Então, teoricamente, é possível imaginar, é tangível imaginar você ter sim uma avaliação tão grande. Então, tipo, a gente tá acreditando na avaliação deles, mas a gente fez nosso dever de casa aí em questão de comparação. Sim, sim. Não, e não só disso, né? A gente está considerando uma gordura considerável. Então, tipo, eu não estou falando que ele vai valer uma vez valor patrimonial, tá? Até porque se você for pegar os pares, São Carlos, a Serial Commercial Properties, dificilmente eles negociam junto ao que a gente chama de NAV, que é o valor justo dos ativos descontado dos passivos. Mas assim, a gente está falando de uma empresa negociando a 0,22. Então, assim, se um cenário de queda de juros, e geralmente o que acontece, Floriano? Quando a gente tem queda de juros, os fundos imobiliários começam a voltar a captar, começa a ter mais demanda. E muitos dos ativos que a HB Realty tem, né, um dos potenciais compradores são justamente fundos imobiliários. Então, imagina o seguinte, Selic cai, fundos imobiliários voltam a fazer captação, e a HB Realty, ela consegue vender alguns ativos com preços bem melhores, bem do valor que ela seja o justo, tá? Isso a gente sabe que acontece.
E aí é onde você consegue destravar muito valor. Ou seja, vamos supor assim, se ele fosse para meia vez o valor patrimonial, que ainda assim é um desconto grande, a gente pode colocar uma gordura, será que o valor justo está de acordo mesmo que ele consegue realizar? Então, a gente não está falando de uma vez, mas se for para uma vez, perdão, meia vez o valor patrimonial, a gente está falando de mais do que dobrar essa ação. Essa é um pouco a visão para essa empresa. De novo, é um risco elevado, uma empresa com uma liquidez muito baixa, nível de dívida alto, mas que tem ativos interessantes, bem posicionados, e que, numa melhora do cenário, pode ser de fato explosiva. É uma ação que, se você for entrar, você tem que acompanhar ela com o dedo no pulso. Ou seja, acompanhar todos os resultados, marcar reunião com o RI, fazer comparações de mercado, ou seja, entender como que tá o mercado na ponta final. Ou seja, por exemplo, vamos entender quanto que vale esse prédio da Faria Lima. Você vai ir em corretoras, literalmente, você vai ver o preço de aluguel das salas comerciais nesse ponto, quanto que tá o metro quadrado. E aí você vai ver qual foi a última negociação. Então você vai ter um trabalho aí para acompanhar literalmente, que é o que a gente faz aqui, é entender literalmente se esse valor está próximo. E esse é um dos motivos que atrai a gente, porque na nossa humilde análise, a gente percebe que sim, muito provavelmente, os imóveis que ela possui em portfólio estão muito próximos do valor que está sendo bucado aí no papel, vamos dizer. Então, se está muito próximo, a gente está falando que é uma empresa que tem a possibilidade de estar de valer muito mais. Porque se imaginar que isso aqui realmente seja correto, a gente está falando de uma empresa que pode quadruplicar o valor. Aí, obviamente, que não tem a margem de erro, duplica. Se for um pouco mais otimista, triplica. E aí, se realmente isso aqui estiver 100% correto, quadruplica, quintuplica o valor da empresa, e considerando que tem muita coisa para ser entregue. Quando você tem um projeto que não foi entregue ainda, você tem um valor. Quando ele é entregue, obviamente que ele começa a valer mais, tanto porque começa também a gerar receita para a empresa. Esse é um ponto também relevante na HB Realty. Então agora a gente vai para a última, pro mais importante, pro que você tem que realmente ficar atento. Na verdade não é mais importante não, mas é interessante também. Mas antes disso, espero que você já tenha clicado no link da descrição e entrado no grupo do Small Caps para você aprender a encontrar essas ações e também acompanhar. E lembrando, é só clicar no link da descrição e colocar seu e-mail e entrar no grupo do WhatsApp. Agora vamos para a terceira ação, Léo. Qual que é a terceira ação? E a terceira ação é nada menos e nada mais que o Banco Inter. Fale um pouco mais, Leozeira. O Banco Inter é uma ação que aqui também é uma ação que eu acho de um nível de risco alto, tá? Mas que também a gente viu que num mercado, vamos dizer assim, um bull market, ações de crescimento, como é o caso do Banco Inter, a gente sabe que esse negócio aí, de repente, pode ir bem mais para cima, tá? Hoje o Banco Inter está sendo negociado a 0,85 do valor patrimonial, ou seja, ele negocia menos de uma vez o valor do patrimônio dele, sendo que no passado, aquela auge da euforia, esse negócio chegou, acho que a valer 8, 9 vezes o valor patrimonial. Poxa, mas isso aí vai valer de novo 8 vezes o valor patrimonial? Eu não coloco isso na conta, tá? Minha visão um pouco para ele poxa, ele vai ter que atravessar esse período difícil, que esse ano, a gente sabe que vai ser um ano que está com um cenário macro desafiador, os juros altos têm dificultado, né, têm apertado o nível de inadimplência das pessoas físicas, e o Banco Inter tem ali uma carteira de crédito que, num cenário catastrófico, pode sofrer um pouco mais, tá? Apesar disso, eu acho que é um banco que, do ponto de vista estrutural, ele está muito bem posicionado, ele tem um sistema bom, ele conseguiu atravessar aquele ponto de arrebentação. Então, assim, a gente teve na euforia um monte de banco digital se proliferando, a gente não sabia quem de fato ia chegar na ponta final, né, no final da corrida. E hoje a gente já começa a ver aí quem são os que conseguiram se assentar. A gente tem o Nubank, que obviamente é o que conseguiu chegar mais lá na frente. O segundo colocado é o Banco Inter, e eu acho que, de fato, bancos digitais têm uma vantagem em relação a custos, tá? Em relação a não ter um sistema legado, e que eu acho, de fato, que isso aí daqui uns 2, 3, 4 anos vai fazer diferença para o Banco Inter. É um banco que ainda está crescendo, mas, de novo, a gente tem que atravessar esse período um pouco mais complicado. Chama atenção também o fato de que Nubank, né, as ações do Nubank se recuperaram bastante. Hoje o Nubank negocia, acho que é 7 vezes o valor patrimonial. Então, eu não sou daqueles que gostam de fazer a comparação. Poxa, mas se o Nubank vale 7 vezes o valor patrimonial, então o Inter deveria valer 3, 4, não sei. Mas quando a gente tem um banco negociando abaixo de uma vez o valor patrimonial, o mercado está falando que aquilo ali vai destruir valor. E minha visão não é essa. Eu acho que o Banco Inter
ele tem valor, eu acho que deveria valer mais do que uma vez o valor patrimonial, pelo menos, tá? Se a gente tiver uma, né, uma volta de queda de juros nos Estados Unidos e no Brasil, pode ser que esse negócio engate uma alta aí e vai saber, 2, 3 vezes o valor patrimonial, não duvido, tá? Eu, pessoalmente, não seguraria até lá, mas acho que é uma ação interessante aí, uma small cap que é de alto risco, mas também um potencial também grande. Então, pessoal, chegamos ao final aqui, as top 3 small caps que você tem que ficar de olho. Eu espero que você já tenha se cadastrado aqui, entrado no grupo do WhatsApp para participar da nossa série de 3 lives para você aprender a investir melhor ainda em small caps. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar sua pergunta caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou comentar aqui embaixo quais são as suas 3 small caps que você está de olho. Um abraço, até o próximo vídeo!